É isso. Ora então, muito boa noite, muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do YouTube Cabeleireiros de Excelência. E hoje eu tenho comigo Fernando Moraes. Boa noite, Fernando, muito bem-vindo. Boa noite, Karina. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, já é a terceira. Vamos voltar à nossa engrenagem, né? Do que é a relação profissional-cliente. E é sempre um prazer estar aqui no teu espaço. Mais uma vez, quero parabenizar esse seu espaço, que é de uma grande valia, de uma grande ajuda, até porque eu tenho clientes minhas que acompanham, assistem e gostam muito. Maravilhoso, muito obrigada por esse feedback, Fernando. Então, vamos lá. Tenho já uma primeira pergunta para ti, portanto, o tema desta live hoje é atendimento master. O que é isto do atendimento master, Fernando? Karina, é assim, o atendimento master é aquilo que nós chamamos é a atenção que a profissional ou profissional da beleza deve ter no canal de ligação entre ele, profissional, e o seu cliente. Né? Muitas vezes o profissional costuma investir, né, naquilo que ele diz, o seu desenvolvimento técnico profissional, e bem, aquelas e aqueles que investem neles próprios, outros nem investem nisso também, mas deveriam, mas às vezes esquece-se de investir naquilo que é o cuidado ou os cuidados que deve ter para ter uma boa relação e trabalhar bem este canal de ligação. Eu falo que o canal de ligação ele é fundamental para todo o sucesso. Como a gente já vem falando desde da primeira live, e nós falamos já abordamos vários assuntos, a parte da venda, a parte de melhorar o talão do salão, ou seja, faz tudo parte de uma engrenagem, né? Uma engrenagem que compõe um todo. Claro que nós podíamos estar aqui horas e horas, mas Sim. como nós estamos a dividir isso por lives e muito bem, hoje quero abordar exatamente aquilo que é o atendimento, porque eu percebo quando eu estou no campo, junto com as minhas clientes, falhas gravíssimas nesse aspecto, e que às vezes elas nem se dão conta, e não fazem por mal, como é óbvio, mas não se dão conta daquilo que elas estão a deixar de fazer. Ok. Então, eu tenho aqui uma pergunta para princípio. Portanto, como é que a profissional deve efetuar a primeira abordagem, então, ao seu cliente? Começando logo do Karina, início. assim, a pergunta é super pertinente, né? É aquilo que eu digo que existe, na verdade, isso é uma regra que existe para todo o comércio, né? Seja ele na restauração, seja ele no mercado da beleza, né? Nos salões de cabeleireiros, barbearias, seja ela na restauração, repite, seja ele na venda no varejo, seja como for, o principal, o principal, tá me fugir, o principal ponto é o olho no olho, né? O olho no olho que a profissional cabeleireiro e o profissional barbeiro deve e tem que ter com o seu cliente. Ou com o seu cliente, ou com aquele cliente novo que entra no salão. Karine, eu já, por várias vezes, essa semana aconteceu isso, quando eu faço as minhas visitas aos cabeleireiros, e as visitas que eu faço não são visitas de venda, são o que eu falo, são visitas de consultoria, passar no salão, conversar com as profissionais, falar sobre o assunto, sobre o mercado, sobre os produtos, sobre o que nós podemos acrescentar a nível de talão até. Eu reparo muitas vezes que a profissional está a trabalhar, até está a falar comigo, mas está a trabalhar e de repente entra uma cliente, né? E fala, Dona Maria, eu preciso saber se hoje consegue me fazer coloração. Preciso retoque de raiz. Consegue? E a cabeleireira simplesmente diz, olha, hoje eu estou com a agenda cheia, não consigo. Né? E ponto. Hoje eu não consigo fazer, infelizmente. Venha no outro dia. E sequer Marco. olhou para a sua cliente. É incrível, isso acontece. Ela não dá conta que ela deveria ter parado ali alguns segundos, olhar para a sua cliente que está ali, às vezes, na porta do salão, falar: olha, agora eu não consigo. Pode me dar 5 minutos e eu já vejo na minha agenda uma outra data? Muitas vezes, olha, eu não tenho agenda hoje e eu estou aqui ocupada, não consigo ver agora. E nem olhou para a sua cliente ou uma pessoa que entrou ali com algum interesse. Isso já queima completamente, isso já quebra justamente esse canal de ligação. Ou seja, o olho no olho, ele é fundamental. E às vezes a profissional, eu entendo isso, no dia a dia ali, na soberba que esteja no seu salão, na correria, está no meio de um técnico, a aplicação de uma descoloração, a fazer a mistura da coloração com o oxidante, seja o que for que ela esteja a fazer, ela esquece que naquele momento ela tem que perder alguns segundos, não vai fazer diferença nenhuma, e olhar para a sua cliente. Sim. Transportando agora para a minha linguagem, porque aquilo que estás a dizer é completamente certíssimo, é a primeira impressão que vai
Também determinar a predisposição, depois durante a visita da cliente aceitar as nossas propostas, seja de um serviço, seja de um produto. E aqui eu falo muito é do criar o rapport, que é isto que eu ensino no meu curso, a criar rapport com o cliente. É o olhar, é o tom de voz, é o posicionamento, é muito mais. E é isto que vai ajudar a criar a tal conexão para fidelizar e trazer o conforto a cliente a estar connosco naquele espaço. E sim, dedicar, Eu nem não é ia. perder, é dedicar 20 a 30 segundos a olhar para uma cliente, fazê-la sentir-se importante, porque todos os seres humanos querem uma coisa, sentir-se importantes. Então, uma cliente quem me vai atender nem sequer olhou para mim, aquela cliente não se sentiu importante. Ela Perfeito, pode perfeito. voltar, mas pode não voltar, não é? O que nós falamos muitas vezes é a satisfação e a importância que nós temos que dar ao nosso cliente. Claro que nós às vezes falhamos, eu às vezes falho, você também deve falhar, claro que há esses momentos, mas nós temos que estar atentos a isso para que isso não aconteça, né? Ou que nós possamos diminuir um percentual quase baixíssimo, de 1 a 4, 5%. Pode acontecer, numa distração, no momento, a cabeça está cheia, muita coisa está acontecendo, pode acontecer. Mas quando você diminui, né, esse percentual, justamente desse rapport que não foi criado, quando você consegue diminuir esse percentual, é espetacular. E é isso que nós procuramos, ter atenção a essa primeira abordagem, fundamental. Fundamental. Então, agora falando em outra coisa, já não falando em abordagem, falando do espaço em si. Portanto, em termos de iluminação, de música, o que é o ideal para trazer esse conforto aos clientes? Karina, nós sabemos que a luz está cara, não é? Aqui em Portugal tudo aumentou, né? E a luz foi um dos pontos aí que tem aí assolado a todas as pessoas nas suas casas, nos seus negócios. Mas quando nós falamos de beleza, nós estamos a falar muitas vezes, e nós já tocamos esse assunto várias vezes, e eu já vi em outras lives tuas, com outros profissionais que já estiveram aqui nesse espaço, justamente colocar a importância, né, que um cabeleireiro tem para com a sua cliente. Aquilo que vocês conseguem fazer animicamente para uma mulher, ou um homem mesmo, né? Que é a mudança desse perfil. E quando você, dentro de um salão, não tem iluminação, que eu acho que é o ponto número 1, né? Você faz o quê? Você está quebrar aquilo que nós chamamos do bom ambiente, ou o ambiente que nós dizemos que é o ambiente correto para que você sinta-se feliz. Nós sabemos muitas vezes que baixa iluminação dá a ligação direta a um tipo de estado de espírito mais baixo. Quando você tem uma alta ou uma iluminação mais alegre, uma iluminação mais forte, ele está ligado a um estado de espírito mais alegre. Isso é básico. Eu estou tentando dar uma linguagem mais simples possível, Karina, tá bem? Sim, sim. Até porque nós Está ótimo. trabalhamos e chegamos a vários tipos e a vários escalões. Portanto, é isso. A iluminação tem que existir. Né? Eu já chamei a atenção algumas vezes de algumas clientes. Olha, por que essas luzes estão apagadas? Ah, porque está de dia. Tá bom, pessoal, está de dia. Né? E quando você entra no salão, o salão não tem ali uma musiquinha de fundo, que não custa nada, não tem uma iluminação. Isso dá uma sensação de tristeza, de melancolia. Acreditem que isso é verdade. Sim. E nós, quando vamos, seres humanos, ou na barbearia, ou no cabeleireiro, queremos o quê? Um ambiente alegre. Né? Desde aquele primeiro contato visual, falamos mais uma vez, a tal engrenagem, do primeiro contato visual entre a profissional, ou seja, dizendo que eu sou consumidor final, contato visual entre a minha cabeleireira comigo é o primeiro ponto, e o segundo ponto, o ambiente em que eu estou envolvido. Isso é fundamental. E as profissionais cabeleireiras, os profissionais barbeiros, têm que estar atentos também a esse fator. Gente, iluminação, não vai ser isso que vai prejudicar o seu negócio. Garanto que uma boa gestão nunca, em nenhum momento, vai dizer que um dos itens é desligar as luzes quando está durante o dia. Não existe isso. Numa boa gestão, vão dizer que nesse negócio tem que ter iluminação. Quando mesma coisa, você entra num restaurante de dia, um restaurante alegre e está tudo apagado. É horrível, é péssimo. Sim. E a mesma coisa quando nós vamos tratar de nós. Porque, na verdade, vocês, profissionais da beleza, vocês são mais do que apenas cabeleireiros e barbeiros. Vocês são, na verdade, mental coachings, muitas vezes, estão ali para dar aquilo que a mulher precisa e deseja e que às vezes ela nem sabe. Sem dúvida, sem dúvida. E falando da música, Fernando, podemos pôr a música alta para não ouvirmos os clientes? Há uma grande discoteca, né? Eu acho que todos
Não, obviamente que não. Você, no ambiente, e vou dizer muitas vezes, quando nós estamos numa feira, né, e tivemos agora em 3 feiras seguidas, e a última foi a Expo Cosmética no Norte, a música estava muito alta, muito alta. Em 15 minutos que você já estava ali, já não conseguia mais estar no ambiente. Claro que a música não deve ser alta. Claro que deve haver um equilíbrio, né, no volume dessa música, porque depois vira uma confusão entre aquilo que, já vamos abordar esse assunto, o profissional da beleza está a comunicar conosco, né, com aquela música de fundo. E normalmente as mulheres permanecem muito tempo dentro de um salão, ou no mínimo 1 hora, né, porque estamos a falar muitas vezes de trabalhos técnicos que vão de 1, às vezes, a 4 horas, a 5 horas dentro de um salão. Imagina você 5 horas com aquela música alta no seu ouvido. A parte de irritabilidade da profissional que passa 8 a 9 horas, a 10 horas dentro de um salão, ela começa a alterar por completo. Então, isso não só afeta o profissional que está a trabalhar ali o dia inteiro, como também afeta a cliente, como é óbvio. Então, a música tem que estar no som ambiente. E o stress auditivo é uma coisa real, ok? Portanto, e mesmo Gosto muito das suas palavras. O estresse auditivo, muito bem. É uma coisa real. A cliente pode estar 1 hora ou 5 horas, mas nós, profissionais, estamos lá um dia inteiro. Jornadas de 8 horas, jornadas de 10 horas. O que é que acontece com ar-condicionado a trabalhar, secadores a trabalhar, clientes a falar, é o telefone que toca, é muito barulho, aumenta os níveis de cortisol no nosso organismo, indiscutivelmente está comprovado, e o cortisol alto vai nos trazer o quê? Tensão alta, pronto, muitas consequências negativas para a nossa saúde que nós não queremos de todo. Até porque, Karina, não podemos esquecer que um salão não só praticamente nós temos uma ferramenta que ela já por si só ela já gera algum ruído cansativo, que é o barulho do secador, né? Um secador utilizado durante o dia inteiro para o profissional ele é muito complicado, né? O secar e os brushes, então o secador já tem o seu ruído, né? Então, obviamente que você não precisa acrescentar com mais. Agora, então, Fernando, não vamos colocar música? Não, pode ser colocada, Claro. que também há um momento mais calmo dentro do salão e que aquela musiquinha possa poder também acalmar. E atenção também à escolha das músicas, né? Não vai colocar um rock and roll, que não vai resolver, não vai colocar um rap, que também não vai resolver. Tem que ter alguma atenção a isso. Pode parecer, Karina, que isso seja mas isso é supérfluo? Isso não é bem assim? Mas acreditem que é mesmo assim. Acreditem, levem a sério e tenham atenção a esses pontos que nós acabamos de abordar: iluminação e ruído. Eu ainda vou acrescentar mas eu já lá vou. Eu vou só reafirmar aquilo que tu estás a dizer, Fernando. Quem quiser ir pesquisar a escala das emoções humanas, do Dr. David Hawkins, ele calibrou emoções com vibrações. E nós sabemos... Peraí, repete o nome, doutor? David Hawkins. Ok. Hawins. Ok. David Hawkins, pronto. E então ele criou a escala de consciência humana e nós sabemos que as músicas têm vibrações. Tudo é vibração, tudo é energia. Vamos por aqui, não vou aprofundar muito, que é para não complicar. Mas uma música de rock tem um certo tipo de vibração. Uma música de um mantra, por exemplo, ou uma música de meditação, tem outro tipo de vibração. Então, qual é a vibração e a energia, as emoções que tu queres que estejam no teu espaço? Conforme tu queiras, assim pões a música. Se quiseres pessoas estressadas, põe rock. Se quiseres pessoas calmas, põe melodias românticas, por exemplo. Não é? Nós podemos fazer essa escolha. Mas isto foi só uma parte, Fernando. Eu ainda ainda gostava de acrescentar aqui, acerca do ambiente de trabalho, uma coisa que eu acho fundamental, que é a limpeza do espaço. Eu ia chegar para... Ok? Desculpa. Não, continua Então agora, perfeito. Não, agora passo a batata para ti. Mas eu queria ouvir a sua opinião também agora, porque eu ia colocar aqui num dos 4 itens que nós temos aqui, é exatamente essa: seguir as normas técnicas e sanitárias, né, para trazer a segurança tanto para os clientes como também para os profissionais, o que também cria em relação ao cliente ou à cliente uma segurança, né? A esterilização, a limpeza, né? É uma parede, por exemplo, que não é pintada há 2 ou 3 ou 4 anos, que já está com marcas. Portanto, tudo isso é fundamental. Quando a sua cliente vai à casa de banho,
eu acho que todas essas condições sanitárias, de higiene sanitária, ela é fundamental e é um dos pontos importantíssimos. Exatamente. Mas você ia dizer mais qualquer coisa, pode completar. Não, ia partilhar isso, porque mesmo a limpeza das bancadas, se tiver cabelos ou deixar material que nós estamos a utilizar em frente das bancadas em vez de o arrumarmos no local próprio, toda essa organização do nosso espaço enquanto nós estamos a trabalhar, para a cliente pode se tornar desconfortável. Imaginemos que estamos tempo, porque nós não sabemos quem é que está sentado à nossa frente. Vamos imaginar que temos uma pessoa que sofre de obsessão compulsiva com limpeza. E basta ver uma escova com cabelos, ela já vai estar com o sistema nervoso completamente alterado enquanto estamos a fazer um brushing. Escova com cabelo, as calhas sem limpeza também, resto de produto, resto de cabelo ali, aqueles panos molhados que estão ali em cima da calha, os carrinhos de apoio, quantas vezes eu já vi uma balbúrdia em cima daquele carrinho de apoio, com ali uma bagunça, né? Acaba de fazer um trabalho, eu acabei de aplicar uma descoloração, eu tenho que retirar aquela tacinha e colocar na calha para depois rapidamente fazer uma higienização, uma limpeza, não custa nada. É uma questão de imagem também e de asseio, né? É aquilo que nós sabemos que nós, seres humanos, somos visuais e sensitivos. Sim. Somos visuais e sensitivos, já estamos a falar aí de vários fatores que vão exatamente aguçar o nosso visual e a nossa sensação, seja ela de que forma for. Sem dúvida, Fernando. Então, ou seja, é tudo para a satisfação total da cliente e do cliente, como é óbvio, né? Ele é o principal objetivo nosso. Ele é o foco principal, a atenção com o nosso cliente. Ponto final. E nós não nos podemos esquecer que nós também somos clientes. E nós, quando vamos visitar outros espaços, lá está, gostamos que olhem para nós, que nos sorriam. Muitas vezes eu, quando vou a algum sítio que nem me mostram os dentes, diga, a minha vontade é não voltar lá. E acontece, Karina, e eu digo que são pessoas que eu conheço, profissionais que eu conheço há anos, profissionais sérios, mas que sem querer fazem isso. Aí entra, liga, e continua, quer dizer, acabou de chegar ali uma cliente, uma pessoa interessada no meu serviço, como é que eu vou dizer diga e volto novamente a ter atenção ao meu trabalho? Isso não existe. Não é correto. Existe, mas há dias, lá está, nós somos seres sensitivos e emocionais. Se for uma constante, é um problema da pessoa. Se for de vez em quando, certo, é a pessoa que está a passar um mau momento. No entanto, o ideal é sempre deixar fora do salão os problemas, não é? E estar ali com postura profissional. Eu digo, quando eu passei por o meu burnout, não foi fácil. E eu não consegui fazer essa separação, porque o meu estado emocional não me permitia, não é? Mas em situação normal... Mas somos seres humanos, né? Exatamente. Atenção, não somos máquinas. É por isso que aqui nós estamos a dar dicas. Estamos a tentar dar a consciencialização às pessoas, né? Segurar as ideias. Estamos a colocar pontos que nós achamos que vai poder acrescentar na vida profissional dos nossos, no caso das minhas clientes, dos meus clientes, no seu caso das suas colegas. Essa é a nossa ideia. E quando você falou exatamente disso, era o outro ponto que nós íamos abordar agora. Pronto, então eu vou-te fazer outra pergunta. Que é, quais é que são os assuntos a serem abordados entre o profissional e cliente? Portanto, há assuntos que não podem ser abordados? Olha que assunto fantástico, né? Por exemplo, a cabeleireira começar a falar dos seus problemas pessoais com o marido, com o filho, as contas, o governo. Agora, por exemplo, tivemos a situação do ministro das infraestruturas, é o caso do não sei de quem, é os casinhos do... Enfim, não façam isso. Eu acho que aquilo que a Karina falou aqui é importantíssimo, né? A consumidora, quando ela vai no espaço de beleza, ela vai para cuidar dela própria. E ser cuidada, ela tem que ser mimada. E a última coisa que uma cliente que está na cadeira quer ouvir o problema da sua cabeleireira. Fernando, mas isso é egoísmo. Mas é assim que funciona. Porque naquele momento, a cabeleireira agora está me fugir a palavra. O profissional cabeleireiro, o profissional barbeiro, são os visagistas, são aqueles que vão ter um pouco da base do desenvolvimento pessoal, das relações humanas. A relação humana ela é fundamental. E a pior coisa é quando uma consumidora chega e senta na cadeira ter que ouvir algum problema. Isso não deve ser abordado. Normalmente é o contrário. Nós, infelizmente, faz parte da profissão, por isso é que isso é uma novidade,
e eu já tinha falado com a Karina, e a minha vontade hoje é tão grande, quando falo do circuito da cliente que nós devemos abordar, falar de psicoterapia além de tudo. Não só a nível de desenvolvimento pessoal, como nós já temos abordado várias vezes, né? Isso é muito importante, a autopromoção e autovalorização da profissão do profissional da beleza, mas principalmente que ele entenda o que é a psicoterapia, e ajuda às vezes muito. São investimentos que devem ser feitos na profissão, porque eu garanto uma coisa para vocês, quem consegue seguir os pontos que muitas vezes são colocados da parte profissional, consegue muitas vezes a fidelização da cliente, consegue um aumento da carteira, consegue garantir aquilo que nós chamamos, não é recompra, porque é recompra na parte da distribuição, a volta dessa cliente dentro do salão e sabe que ali eu tenho, durante aquele mês, uma base de atendimento, eu tenho naquele mês uma base onde eu sei que eu vou receber ou eu vou ter uma receita X. Sim. Então, isso é fundamental. Mas Fernanda, é muito investimento? Não. Investimento profissional, ele existe não só na parte técnica, mas na parte também psicológica nossa. Repito, nós somos seres humanos, e nós já falamos do eflúvio telógico pós-Covid, que ele tem prejudicado a toda a gente. O estado de nervo das pessoas hoje, a situação de cada um hoje ela é mais difícil. As pessoas estão sem paciência. Então, nós temos que também trabalhar isso, a nossa parte psicológica, porque ela é fundamental. Sem dúvida. Até a semana passada eu fiz uma live com a Ludmila a dizer stress causa queda, mito ou verdade. Não é? Portanto, e aqui te vais transportar para aquilo que eu estou a ser visionário, porque eu há 5 anos que falo de desenvolvimento pessoal para cabeleireiros, dar as ferramentas aos cabeleireiros para saberem ser os psicólogos, entre aspas, não é? Das suas clientes. E quem fizer o método MCC, que é o meu curso que está mesmo a arrancar, mas não vou dar spoiler, vai ficar com várias e muitas ferramentas que pode utilizar no seu dia-a-dia, para si e para si, com a sua cliente, e para a sua cliente também poder utilizar com quem fizer parte da vida dela. Portanto, claro, ou seja, continua. Senão, pronto, isso é uma base fundamental, porque eu posso fazer um excelente trabalho. Eu lembro-me que a minha formadora, quando eu tirei o curso de cabeleireira, ela perguntou uma vez à turma inteira: nós temos uma excelente profissional, mas é antipática, mas o trabalho dela é brutal. E temos outra cabeleireira, que o trabalho é mediano, mas é super simpática e presente. Qual é que vocês acham que tem mais uma carteira maior? Nós pensamos, se calhar é aquela que trabalha muito bem. Não, é a que é mais simpática e mais presente com o seu cliente, porque é isso que vai fidelizar. As pessoas movem-se por experiências, por momentos. Agora, eu ainda vou voltar atrás àquilo que tu disseste há pouco, de nós não desabafarmos nem falarmos dos nossos problemas com os nossos clientes, mas há aqui uma grande questão, Fernando, que é, muitas vezes nós temos clientes que vêm ter connosco, primeiro, já são nossas amigas. Segundo, nós vamos criando um laço de amizade com elas ao longo do tempo, mês após mês, após mês, após mês, e torna-se desafiante o profissional conseguir estar no seu papel de profissional sem entrar na parte da amizade e começar também a partilhar de si, não é? Aqui a questão talvez seja escolher o que partilhar e como partilhar. É incrível que isso não é combinado. Isso aqui eu acho que é mais do que uma live, isso está quase um podcast, que é quase um bate-papo. E é um bate-papo, no fim e ao cabo, né? E os podcasts estão todos na moda aí, essa troca de informação e de experiências. E era o próximo passo agora que eu ia abordar para não sermos radicais. Obviamente que depois temos que saber exatamente discernir com quem eu posso falar e com quem. Há clientes de 10 anos, há clientes de 5 anos, há amigos que vão lá e que até perguntam: então, Karina, como é que você está? Está tudo bem? Olha, como é que está o Ruca? Que é o cãozinho da Karina que está doentinho e que, olha, como é que está o Ruca? Ô, Karina, já mudou de casa? Como é que estão os seus pais? Ou seja, aí são coisas diferentes que até existe o elo de ligação, que ele é importante, mas esse elo de ligação tem um tempo. Não é assim, não é com qualquer cliente nossa que nós criamos esse elo de ligação. As relações humanas são importantíssimas, devem existir, como é óbvio, mas é o outro ponto que eu ia dizer. Nós temos que ter o senso, né, de conseguir saber com quem e o que conseguimos abordar. Isso é fundamental. Né? Por isso é que eu falo muitas vezes do autoconhecimento, né? Para saber, pô, essa aqui já é minha cliente há muitos anos, ela pergunta, obviamente que existe essa ligação que ela pode existir com uma cliente que hoje é uma cliente do primeiro mês, mas daqui a 4 anos é outra abordagem que eu tenho com essa cliente
como é óbvio. Mas é o que eu vejo isso acontecer com clientes que são novas. Né? A cliente está aí sentada na cadeira e está a cabeleireira ali, cansadíssima, e começa a desbobinar para cima da sua cliente. Isso não existe, isso não pode acontecer. Como um feedback ao meu curso que eu tive esta semana, que foi, não faz todo o sentido, porque nós ouvimos as clientes, mas não temos ninguém que nos ouça a nós. Então nós devemos procurar quem nos ouça. Se temos necessidade de falar, então procuremos pessoas com quem nós falamos, não com todas as clientes, não é? Portanto, Fernando, estamos a terminar a nossa live, o nosso tempo. Aliás, Não acredito. começámos o nosso tempo. Mas isso é como sempre. Vou-te perguntar É verdade. se tens alguma super dica para dar aos profissionais neste tema. Olha, Karina, tenho, e normalmente nós dissemos assim, a minha dica é um pouco, vai de ligação com essa parte do desenvolvimento pessoal, e peço desculpas. Todos os dias de manhã é muito importante, quando nós vamos para a casa de banho, olhamos no espelho todo dia de manhã e perguntar assim para si próprio: o que eu quero do meu dia hoje? Uau. O que eu vou fazer do meu dia hoje? Né? Olha para si própria, né? E diz assim: não, hoje eu vou fazer do meu dia o meu melhor dia. Faça isso todos os dias, todos os dias. Isso vai ajudar muito a você olhar para si própria ou para si próprio e perguntar o que você quer do seu dia. Pessoal, só para finalizar, os problemas existem, claro que sim, os obstáculos existem, e nós temos duas hipóteses. Ou nós enfrentamos e vamos para cima, como eu gosto muito de dizer, e olhamos para nós: eu consigo, eu vou fazer, eu vou ultrapassar, né? Ou eu vou para o meu salão de cabeça baixa e assim eu vou passar tudo isso que não tão bom eu estou a sentir para a minha cliente e vai prejudicar o meu negócio. Eu não posso. Olhe para si todos os dias e diz: hoje vai ser um dia bom, hoje eu vou conseguir fazer do meu negócio um negócio ainda melhor. Mas isto é um podcast fantástico, porque eu vou ter que aprofundar um pouquinho, eu vou ter que fundamentar, não é aquilo que tu acabaste de dizer, porque o que é que nós olharmos para o espelho faz? Traz-nos a consciência do eu. Porque 99% das pessoas acorda e agarra logo no telemóvel e vai logo ver ou mensagens, ou e-mails, ou publicações, ou seja, assim que acorda já perdeu a conexão com o eu, já está a pôr a atenção no externo, para fora. Então, se eu estou a pôr a minha atenção no externo, eu estou a perder controle sobre mim própria. E acho que já estou me poluir, né? Antes de me olhar no espelho. Eu digo, eu não mexo no meu telefone, posso ir ao YouTube, pôr uma música ou alguma coisa, mas eu não vejo mensagens nem chamadas 1 hora ou 1 hora e meia depois de acordar. Todos os dias. E às vezes dizem assim, acordaste tarde. Eu, mas quem é que diz que eu acordei agora? Ninguém tem nada a ver. Responde naquele momento. É verdade. Não é? Portanto, isto é uma preservação do eu, uma preservação da minha energia. Já houve alturas em que eu não fiz. Tu já me viste no meu melhor e no meu pior, Fernando. Quando eu estava no meu pior, não, eu não fazia isso. Parece que a pessoa se esquece daquilo que realmente funciona. Agora, hoje, logicamente, volto a fazer porque é isto que funciona, esta consciência. Pode ser olhar em frente ao espelho, pode ser agarrar numa caneta e no papel e escrever 10 gratidões. Eu sou grata por isto, porque. O porque traz sempre uma importância muito maior. Não é só dizer eu sou grata. Não, então eu sou grata por isto porquê? Traz mais consciência. Quanto mais consciência e centrados nós tivermos em nós, o melhor atendimento nós conseguimos fazer com a nossa cliente. É verdade, está tudo dito. Está tudo dito. Maravilhoso, Fernando. Muito obrigada pela tua presença aqui. Vou-te dar espaço para te despedires. Diz. Não, eu que só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo de estar aqui, adoro vir aqui na sua live. Eu vou dar uma sugestão, começa a mudar isso, começamos a fazer podcast agora. Temos que fazer podcasts, porque aí são podcasts de 1 a 2 horas, mas é sério, muito bom esses 20 minutos que já são 30, como sempre, e sabe que estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição, porque eu adoro abordar esses assuntos. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a ti que estás a assistir em replay. Se gostares deste conteúdo, clica no gosto. Se ainda não te inscreveste no canal, estás à espera de quê? Partilhem! Pronto, agora foste tu que me tiraste a minha próxima frase, que eu ia dizer: partilha com colegas. Tu achas que esta informação vai ser valiosa? Já sabes, a transformação só vem quando nós fazemos uma ação consciente. Então, alguma coisa daquilo que foi falado aqui hoje, eu acredito que possa fazer diferença na tua vida. Aquilo que ressoou contigo, começa a implementar e a fazer. E vais ver que vais ter resultados diferentes. Portanto, beijinhos, Fernando. Obrigada. Obrigada a todos.